Olha, né, esse final de semana, nesses passeios do Lula também, viu, Luiz Arthur Nogueira? Ele fez uma visita a um lugar que se chama Armazém do Campo. É um lugar que vende produtos do MST, tá? Na região central de São Paulo. O petista também fez uma reunião com lideranças dos movimentos sem terra, desses movimentos sociais. Também participaram do encontro a primeira-dama, Janja, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o dirigente do MST, João Pedro Stedley. Um dos dirigentes do MST, Ademar Ludwig, olha só, hein? Até importado, né? Contou à Folha de São Paulo que Lula circulou pela loja e tirou foto com todo mundo. Vou abrir aspas aqui para o Ludwig. Foi a primeira visita do Lula à nossa casa. Mas não era o sem teto? Fica a pergunta. Cada dia mais é uma nova, né? Foi a primeira visita de Lula à nossa casa. Nosso presidente é muito fofo. Essa é demais. Fofo. Não. Muito querido. Fofo. Nossa Senhora. Não sei. Falamos da importância dos alimentos orgânicos do país, da agricultura familiar. Fecho aspas aqui para o dirigente do MST. Em determinado momento da visita, quando Lula empurrava um carrinho de compra do local, Stedley teria feito uma piada ao ministro da Fazenda. Aspas. Haddad, se você não liberar o orçamento, vai faltar recursos para a produção de alimentos. Fecho aspas, Luiz Arthur Nogueira. Qual é o impacto desta visita para a economia? Porque o agronegócio já está indo pro vinagre. Os produtos lá, saiu taxando. Vai taxar produto orgânico, né? Eu tô começando a ficar com pena. Eu achei que ele ia perguntar assim, e aí, Haddad, o que taxando da nossa lojinha? Taxando o que da loja? Deve ter taxado tudo. Tudo. Taxou. Olha, eu tô começando a ficar com pena do Haddad, viu? Não sei, olha. Ô, Pavinato, primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Eu taxando é pouco. Você lembra na famosa entrevista do então candidato Lula no Jornal Nacional em 2022, quando ele falou do arroz orgânico do MST? Você lembra disso? Claro, então, sim. Né, que todo mundo falou, nossa, o MST é um grande produtor de arroz no Brasil. Mentira! Vamos aos números. Qual é a produção anual de arroz orgânico do MST? 32 mil toneladas, 16 mil toneladas por ano de arroz. Sabe qual é o consumo diário do brasileiro de arroz? 32 mil toneladas, o dobro. Portanto, se você pegar a produção do MST do ano inteiro, serve apenas para o almoço de um dia dos brasileiros. Então, é desse tamanho. Então, respondendo a sua pergunta, qual é a relevância econômica dessa visita? Nenhuma. E os dados do item da cesta básica, isso você vê no site da Embrapa. Você vai no site da Embrapa, você vai no site do Ministério da Agricultura, você acha. Dá cerca de 28% a produção de itens da cesta básica do brasileiro pela a pequena agricultura, que não é só o MST. Não é só o MST. Mas a pequena agricultura, que é muito maior que o MST, produz 28% dos itens da cesta básica. Só você entrar no site do Ministério da Agricultura, Embrapa, tá tudo lá. Mas eles mentem na caruda. Eles mentem na caruda. Agora, imagina se uma facção do narcotráfico agora faz a feirinha da maconha. Imagina lá, o povo indo lá visitar. Porque o MST é um movimento social. É um movimento social? É. Por que é social? Porque engloba uma parcela da sociedade. Como qualquer facção criminosa. É um movimento social porque tem uma parcela da sociedade. Então eu posso chamar de movimento social qualquer merda. Que tenham pessoas de uma camada, de um extrato da sociedade. O MST invade terras, o MST ele faz justiça com a própria mão, que é crime. O MST ele comete um montão de crime. Exatamente. E o presidente vai lá. Dizendo, o pior do MST, que é um bando de desocupados, invadindo terra de trabalhador, que conquistou com sorte seu trabalho, e eles invadem para fazer bagunça e farra, o pior de tudo é o presidente apoiar. Aí realmente é de rir na nossa cara, é de zoar da nossa cara o presidente visitar o movimento
de vagabundos, de desocupados que invadem com as próprias mãos terras de trabalhadores. O presidente que fez através do Camilo Santana, que é ministro da Educação, né, andar para trás com as escolas cívico-militares. Promoveu a confusão, né? Falou, não, é antidemocrático. O PT aqui em São Paulo entrou com ação no STF, porque tudo é o STF, né? Em vez de entrar na Justiça Paulista, falando que a escola cívico-militar vai formar cidadãos antidemocráticos, e o MST, como se viu, né? Como o deputado Ricardo Salles muito bem revelou na CPI do MST, que faz igrejas de doutrinação com fotos de Marx, de Che Guevara, etc. e tal. E o presidente, lembrando que no ano passado, na festinha junina do MST, professor Suano, o Planária, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin estava lá, o Galípolo, que hoje é diretor do Banco Central, estava lá. Agora, esse ano, foi o próprio Lula, eles estavam lá, né, na lojinha. E lembrando também que outra integrante, quadro histórico do PT, a Benedita da Silva, que já foi governadora do Rio de Janeiro, é garota propaganda dos itens da lojinha do MST. Pavinato, eu vou começar com aquela pergunta-chave. MST significa Movimento Sem Terra. Ok. Qual é a função pela qual essa coisa que é espécie de algo que é gênero, que é associação, o direito de associação que a sociedade tem, qual é a razão pela qual eles diziam que existiam? Porque eles não têm terra e querem terra por intermédio da reforma agrária. A única coisa que essa porcaria não faz é buscar a reforma agrária. Porque se eles quisessem uma reforma agrária séria, eles teriam aceito e teriam apoiado a regularização fundiária do presidente Bolsonaro. Ali, o Bolsonaro foi o único cara que fez reforma agrária. Aí você encontra o MST, que é uma associação, é um grupo de indivíduos, como a deputada Chiara falou muito bem aqui, alguns ali, eu não diria que todos são desocupados vagabundos, mas pelo menos são comandados por desocupados vagabundos que tornam essas pessoas com a mesma peste de desocupados vagabundos. Aí o que você faz? Você tem um movimento sem terra, que já foi chamado de Exército do Stedley, que lhe é dado um segmento da economia, e eles querem convencer a sociedade brasileira que esse segmento da economia que eles fazem, que é a agricultura, consegue dar conta da demanda da sociedade brasileira, o que é uma mentira. Nada dá conta da demanda da sociedade brasileira mais do que o nosso agronegócio. Se a comida do agronegócio não chega para nós, é erro de política pública, ponto, porque o nosso agronegócio é espetacular. Aí dão um segmento da economia para eles se autofinanciarem. E agora eles estão querendo o quê? Transformar essa porcaria num partido político. Porque, não é partido político. É pior do que partido político. É a fundação de um partido político por onde se faz a triagem para colocar membros que vão disputar cargos públicos para ocupar a máquina do Estado. Quando você olha isso aqui, me lembra muito bem a milícia bolivariana lá na Venezuela, em que foi dado um segmento da economia para eles se autofinanciarem, fizeram de conta que eles serviam para alguma coisa e, no entanto, a única função deles era ser o quê? Uma milícia de apoio ao regime. O que me assusta não é nem este senhor ir lá na lojinha do MST, que é uma lojinha gourmet, feita para comunista caviar, porque cobra muito caro a comida que eles colocam lá. Não me importa que ele vá lá. O que me importa é eles estarem dando um protagonismo político e social para um grupo que está agindo politicamente e com a intenção de tomar conta do Estado. Ora, nada mais, nada menos que isso é a preparação para ter um exército de reserva para o caso de eles serem retirados do poder. É quase como o Nicolás Maduro falou agora. Ora, se nós ganharmos as eleições, eles vão tentar um golpe de Estado. Então eu preciso buscar os meus exércitos de reserva de defesa do regime. Para mim, isso é apenas um núcleo, não é um núcleo, é o desenvolvimento, o desdobramento da criação de uma espécie de guarda nacional, que de nacional não tem nada, é guarda do regime.